Começamos agora mais uma entrevista do TV Folha, hoje com Luiz Baldens, presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, que é a federação que representa todas as carreiras da Polícia Federal, correto? Toda a carreira, né? Todos os cargos da carreira. Todos os cargos da carreira. Tá. Está comigo na mesa a Ângela Boldrini, que é repórter de poder da Folha. Boa tarde, obrigado por aceitar o convite da TV Folha. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Presidente, vou começar contando uma coisa. Cerca de 4 anos atrás, fui para Goiás por conta de uma reportagem e chegando na sede da Polícia Federal, estava acontecendo um protesto de agentes em que eles carregavam um piano de isopor e papelão ali, para dizer que eram eles que carregavam o piano da Polícia Federal e que isso não era reconhecido. Me dá a impressão que de lá para cá essa situação não mudou. Existe muita reclamação dos agentes da Polícia Federal em relação a um certo... enfim, uma reclamação de que eles não seriam reconhecidos como devem. Existe um racha na Polícia Federal hoje? Infelizmente existe, né? E muito tem a ver com isso que você falou. Há um grande trabalho que foi feito e a Polícia Federal como instituição tem crescido durante os últimos anos. Mas o reconhecimento ele tem sido feito de forma esfacelada, de forma diferenciada entre os cargos da carreira policial federal. E nós entendemos que isso faz parte até da nossa campanha de valorização de todos os policiais federais, que busca justamente isso, uma humanização do tratamento interno, né, das relações internas e uma busca de valorização de todos, né, como a população, a sociedade vê a Polícia Federal, né, ela olha, vê como um todo, né. Mas, infelizmente, alguns grupos dentro da Polícia Federal entendem que deveria haver essa diferenciação, né? Pela importância que seja ou pela formação. E é um papel importantíssimo da Federação promover essa igualdade de tratamento entre todos os cargos, o que hoje não há, né? Essa campanha que nós fizemos de quem carrega o piano, né? E hoje tem sido feita analogia justamente com os medalhistas, né? Quem recebe a medalha é quem compete, não são os técnicos, não são quem trabalha na produção ou na preparação, né? Então, muito disso, de carregar o piano é isso. A gente ajudou a polícia a evoluir. Muitos policiais hoje são especializados em várias áreas, têm múltipla formação, mestrado, doutorado. E, infelizmente, não estão encontrando espaço para atuar naquilo em que se especializam, em que se capacitam, né? Há uma predileção pela formação em direito, né? E essa questão incide também na busca nossa por uma reestruturação de carreira da Polícia Federal. Nada mais é do que obedecer o texto constitucional, né? E estruturar a polícia como todas as outras polícias do mundo, não é nada demais, né? Todas funcionam com a base única, uma porta única de entrada, e daí o crescimento profissional é feito por meritocracia, capacitação, treinamento, né? Tempo de serviço, experiência adquirida, né? ao longo do tempo em que permanece na profissão. Então nós percebemos que essa luta é uma luta que pode comover a sociedade e trazer essa formatação de estruturas modernas para a Polícia Federal brasileira. Mas que tipo de estrutura? Qual é essa mudança efetivamente? Basicamente, hoje nós temos na carreira policial federal, nós temos 5 portas de entrada, todas de nível superior, todas exigindo algum tipo de qualificação. Todos passam por uma academia no mesmo tempo, né? Cada uma diferencia depois, já praticamente quando vai cumprir o seu mistério, né? Então nós percebemos que há uma igualdade na contratação, há exigência de nível superior para todos, obedecendo todo o regramento legal, né, e constitucional, mas depois que você entra, você percebe que há uma predileção para um cargo em detrimento de outros. E quando eu digo outros, eu digo peritos, eu digo agentes federais, escrivães, papiloscopistas. E todo esse status quo, ele trava as discussões sobre modernização. E isso também incide no modelo de investigação nosso. É ruim falar, né, porque a Polícia Federal detém uma grande credibilidade, né, junto à sociedade, mas a nossa eficácia na solução de crimes, dos gerais, eu digo, não alcança 4%. É uma média de 4% anual. Então é um número pequeno, né? Os homicídios no Brasil, por exemplo, são 8%. Então, justamente quando você acredita que a Polícia Federal tem a resposta, né, para tudo que acontece na criminalidade do Brasil, ela também não tem. Porque ela também padece de problemas internos, né, como estrutura, e falta principalmente um modelo de investigação adequado. A crítica é diretamente aos delegados, né? A crítica é a gestão, que hoje, após algumas leis que eles conseguiram por medidas corporativistas, né, eles conseguiram alçar algumas chefias, alguns postos de comando na Polícia Federal. Vou te dar um exemplo, setor de passaporte. Qual a exigência de um curso de direito para comandar
um setor de passaporte na Polícia Federal, um posto de imigração, um setor onde se faz processos imigratórios, o controle de produtos químicos, o controle de segurança privada, em que nós fiscalizamos um verdadeiro exército aí de quase 2 milhões de profissionais da segurança privada. Então, são atividades que a Polícia Federal exerce, que não tem investigação, não tem inquérito policial, mas que, ao longo desse tempo, como parte da evolução da própria Polícia Federal, esses postos foram sendo ocupados apenas por delegados. Isso à margem da lei, à margem de qualquer previsão legal. Hoje, recentemente, coisa de 2, 3 anos, eles conseguiram uma legislação específica que trata disso, e nós sabemos, o relator foi delegado, o autor da proposta fez a defesa pelos delegados, então nós sabemos que, enquanto os outros estavam trabalhando pelo crescimento do órgão, um grupo pequeno estava no Congresso voltado para esse tipo de busca, de prerrogativas individuais apenas para um cargo. Quando a federação percebeu isso, e ela é responsável pelo todo, pelo menos da carreira policial federal, que são os 5 cargos, ela se preocupou, porque estava havendo um desequilíbrio nessa balança. Como é que nós medimos isso? Pesquisas internas, por exemplo, relataram que 30% dos nossos policiais estavam padecendo psicologicamente, ou fazendo algum tipo de tratamento, ou tomando alguma medicação. E nós acumulamos, ao longo de 5 anos e meio, um número absurdo, que é de 26 suicídios, em 47, 48 mortes agora. Então, dá mais da metade dos policiais federais que morreram nesse período foi para o suicídio. Então, é um número altíssimo. Supera os números mais preocupantes de países que nós já vimos, temos notícia, esse número da Polícia Federal supera. Na Polícia Militar de São Paulo, quando o número alcançou 8%, o comando da Polícia Militar em São Paulo já se acionou, já teve que buscar medidas para estancar esse abalo psicológico que a corporação estava vivendo. E na Polícia Federal isso serviu para a federação como número que revela a preocupação que nós temos que ter com o ambiente interno nosso. Presidente, eu queria perguntar como que é a questão salarial dentro da Polícia Federal? Existe uma grande disparidade entre os delegados e as demais carreiras? Isso é uma outra questão que ao longo desses 13 anos, infelizmente, nós acumulamos. Houve uma predileção em se estabelecer salários maiores para delegados e peritos, e isso, eu repito, à margem de qualquer lei, isso foi feito por entendimento de que aqueles cargos deveriam ser tratados de uma forma diferenciada. E isso, ao longo do tempo, se acumulou tanto que gerou um fosso salarial entre os cargos dessa mesma carreira. E é lógico que é um medidor nosso da valorização do policial federal. Você estabelece critérios com base no artigo 39 da Constituição, que são critérios objetivos, em que todos os cargos se igualam, mas na hora de aplicar efetivamente, nós percebemos que o governo não fez isso. Ele entendeu que há uma diferenciação entre esses cargos, mas aí vem a questão maior. Não existem hoje atribuições dos policiais federais em lei. Então você não consegue delimitar o que um agente faz, o que um delegado faz, o que um perito faz. Esse é o maior questionamento da federação. Sem um rol específico que delimitaria a complexidade e responsabilidade do que cada cargo faz, como é que você pode estabelecer um patamar salarial diferenciado até? Então, esse é um dos questionamentos aí de ordem técnica que nós fazemos junto ao governo. E dá para dar um exemplo em números dessa disparidade? Hoje, o fosso salarial hoje entre o cargo, a classe que ganha menos de perito e delegado, tem 26% de diferença para o topo da carreira, para o topo dos outros cargos, o classe especial de um agente federal, um escrivão. Então a diferença está algo em torno de 26%. Não, mas do piso de uma classe para o topo da outra? Do piso de uma classe para o teto da outra. Entendi. E como que é a relação da federação com a Associação dos Delegados da Polícia Federal? Há uma espécie de queda de braço, porque aparentemente tem aí os delegados e o resto das carreiras da Polícia Federal de um outro lado, Como que fica essa relação? A partir do entendimento do artigo 144 da Constituição, a Polícia Federal foi estruturada em carreira. E esse é um entendimento que os delegados vêm tentando se desvencilhar todo o tempo, através de legislação infraconstitucional. O nosso entendimento é que toda a carreira policial federal ela é uma só, ela é una. Mas os delegados tentam, através de pleitos corporativos, fazer essa distinção. Nós temos uma relação de respeito com a Associação dos Delegados. Eu, como presidente da associação, eu tenho um relacionamento de conversa, não há uma briga, mas nós ambos sabemos da dificuldade desses grupos que cercam as representações. Tem grupos extremamente radicais que querem se impor com um ou outro pensamento, e hoje eu percebo na classe de delegados muito mais isso. É até uma incapacidade de conversar, de dialogar, de chegar a entendimentos que são até óbvios, porque eles partem de interpretação constitucional e de legislação.
E a busca nossa, dentro dessas conversas com a associação, é justamente demonstrar que o espaço que poderia ser ocupado, né, por agentes, escrivães, papiloscopistas e também peritos, em outras áreas que não são afetas essencialmente onde tem tramitação de inquérito policial, é perfeitamente possível, né? Nós iríamos aproveitar aí vários profissionais que hoje se encontram desmotivados, justamente por não encontrar um horizonte. Para vocês terem ideia, nós aos 13 anos de carreira chegamos ao topo. Como a nossa aposentadoria é aos 30, então nós ficamos dos 13 aos 30 sem qualquer previsão de crescimento profissional. Isso é desmotivador para qualquer carreira, eu acredito que não só para a polícia, né? Mas a polícia em si, que é uma carreira que exige perfil, né? Que exige vocação, você tem que encontrar as formas de manter esse policial motivado, animado, né, com o trabalho. O efeito disso é imediato para a sociedade. Então eu acho que isso é uma falta de sensibilidade até da Associação de Delegados na hora de se discutir isso, discutir mudanças, discutir projeções mais modernizadoras dentro da estrutura da Polícia Federal. Você acha que, por exemplo, um agente poderia presidir um inquérito? Hoje nós temos estatísticas em alguns estados, 60% dos agentes federais possuem curso de Direito. E desses 60%, outros 50% como segunda formação. Então você imagina um profissional desse calibre, trabalhando em prol da sociedade, e nós também defendemos uma mudança de modelo do inquérito policial. Hoje ele é um modelo estático, um modelo que trava as investigações, que dentro da nossa estrutura de persecução criminal não ajuda em nada a melhorar os números da segurança pública, né? Você cumpre prazos, você sistematiza demais a investigação. A primeira peça a tomar conhecimento e determinar alguma diligência é o delegado, quer dizer, e cada dia que passa ele está mais distante do contato com a sociedade, do contato com o problema. Até locais de crime eles não têm mais condições de ir, de frequentar. Então, o prejuízo que nós percebemos em relação a isso é para a própria sociedade. Perfeitamente um agente federal com 20 anos, 15, 20 anos de experiência, com formação multidisciplinar, ele tem condições de liderar, de comandar diversas investigações, né? Não precisa ser nem nesse formato que se exige hoje, né? Burocratizado, judicializado, né? Hoje as investigações são praticamente emperradas porque tem que seguir esse rito que nós consideramos essencialmente cartorializado, burocrático. Hoje já há na direção da Polícia Federal agentes federais, né? Por exemplo, na direção de comunicação, que é o Leonardo Lima, é um agente. E não que isso não tenha causado um certo protesto do lado dos delegados. Mas o que dá a impressão é que existe ali uma briga também pelo comando da Polícia Federal, não? Os agentes querem participar dessa briga ali para comandar a Polícia Federal. Você vê, os agentes e as outras carreiras. Num ambiente de disputa de poder, que não é o objetivo dos agentes, nós deixamos as áreas de investigação. Eu fui da inteligência quase 15 anos. Eu deixei o meu ambiente de trabalho porque eu percebi que o meu cargo estava sendo desprestigiado em relação ao contexto geral que a sociedade dotava de credibilidade à Polícia Federal. Eu percebi isso acontecer com o meu cargo. O salário foi uma delas. A questão de projeção dentro do meu próprio ambiente de trabalho foi outra. Para vocês terem ideia, o atual diretor-geral da Polícia Federal é do mesmo concurso que eu, né? Em tese, ele na área dele e eu na minha, nós tivemos condições de crescer juntos, né? No mesmo, isso se fosse uma balança, seria de forma equilibrada. Ele na área que exige direito, conhecimento, né, sobre o inquérito, e eu na área de investigação, de inteligência, operacional. Mas é isso que não acontece hoje. Então, esses espaços... Por exemplo, a comunicação social é considerada pela Associação de Delegados como estratégica. Por quê? Porque é quem fala com a imprensa, é quem expõe as operações para a sociedade, então eles entendem que isso aqui, essa função tem que ser desempenhada por um delegado. E aí eu deixo para a sociedade questionar isso. Se ele não é formado em comunicação social, se ele não é jornalista, por que naquela função tem que ser alguém formado em direito? Qual que é a compreensão disso para dizer que esse profissional ele é melhor do que um da área, um agente federal formado em comunicação? E nós temos vários que são egressos do jornalismo, da comunicação social, e nos ajudam muito justamente no contato com a sociedade, com a imprensa, mas esses geralmente ficam ocultos, eles não aparecem em posições de comando. Então é uma situação desnecessária e nós entendemos que desvaloriza esse profissional que tem uma formação diversa daquela de direito. Ainda nessa questão da disputa de poder, eu queria saber como vocês se posicionam com relação à proposta da Associação de Delegados de indicar uma lista tríplice para o diretor-geral da Polícia Federal. Logo quando a Federação tomou conhecimento da intenção da Associação de Delegados em promover essa lista tríplice, e eles fazem isso numa forma de equiparar
a visão geral com o Ministério Público e que nós, policiais federais, somos totalmente contra. O Ministério Público tem uma função específica de denúncia. O Ministério Público é o destino do nosso trabalho, né? A eles cabe o papel de denunciar. E os delegados, ao entender que a polícia deveria ser judicializada, né, juridicizada, né, quer dizer, esse entendimento da compreensão do direito aqui dentro da polícia, antes até da investigação, que é o objetivo maior, então nós discordamos dessa lista. E eu, num exercício de chamar a atenção do presidente da ADPF, da Associação dos Delegados, eu fiz uma pergunta simples. Se nós aderirmos a essa campanha, todos os policiais federais, todos os servidores da Polícia Federal vão votar? Aí a resposta foi não. Quer dizer, nós teríamos que ter um diretor geral, quer dizer, ele é diretor de toda a polícia, né, de todos os cargos, inclusive da nossa carreira de apoio, que frequentemente tem sido desprestigiada. Então, se não poderão votar todos, qual seria o objetivo dessa lista tríplice, se não um objetivo corporativo? Vocês têm uma proposta também para que agentes e outras carreiras possam ascender ao posto de delegado sem ter que sair para prestar um concurso de novo. Queria que o senhor explicasse um pouquinho isso. Na verdade, nós temos o entendimento da Constituição, ao dizer que a Polícia Federal teria que ser estruturada em carreira, no singular, o nosso entendimento é que a regulamentação infraconstitucional deveria ter sido feita toda assim. Até porque estão no mesmo artigo a Polícia Rodoviária Federal e a Ferroviária Federal, que assim foram estruturadas, né? A Ferroviária Federal um pouco menos, porque ela passa por problemas da estrutura de linhas férreas nossa. Mas a Polícia Rodoviária Federal ela é o grande exemplo de estruturação em carreira, né? É difícil você imaginar, por exemplo, num posto de fronteira hoje do Brasil, uma área estratégica, um policial recém-saído da academia vai ser lotado numa área extremamente importante que envolve questões de segurança nacional. Mas aí vem o pior. É designado um profissional formado em direito, recém-saído da academia de polícia, quer dizer, lá não há nenhuma fórmula mágica em 4 meses de academia que transforma um cidadão comum formado em direito num chefe de uma unidade nossa. E é isso que vem acontecendo. Então, é designado um policial formado em direito apenas, novo, pode ser com 24, 25 anos, e que vai assumir posições de comando em situações que ele não tem o menor conhecimento, a menor expertise, não foi preparado para aquilo ali, não vivenciou aquilo ali. E aí, nós para esmiuçar esse texto constitucional, trazer a compreensão do Constituinte de 88, nós criamos e incentivamos propiciamos a PEC 361, que é intitulada a PEC do FBI. E, na verdade, ela não prevê ascensão de um cargo a outro. Ela prevê uma reengenharia da polícia a partir de uma porta única de entrada, né? Nem nós seríamos beneficiados com essa proposta de emenda à Constituição. Então, eu acho um pouco limitador dizer que está promovendo a ascensão de um cargo a outro. Na verdade, ao delimitar uma porta única de entrada e promover o crescimento pelas várias vertentes, né, de conhecimento que são exigidos dentro das atividades da Polícia Federal, por exemplo, tem a área pericial, que é uma linha própria, em que delegados não vão, e agentes e outros cargos não vão, né? Só peritos papiloscopistas e os peritos, né, criminais. Tem a área de gestão, que é uma área específica em que os delegados internamente têm promovido esse crescimento. E tem a outra área, que é o mundo de atividades da Polícia Federal, que envolve atividades operacionais, de inteligência, né, dessas atividades todas que não envolvem inquérito, que eu disse a vocês, que nós chamamos de polícia de soberania, polícia de controle, fiscalização, e que são áreas que há espaço para crescimento profissional de outros, mas não necessariamente nessas linhas de crescimento da polícia técnico-científica e da operacional de inteligência e de controle e soberania, tem que ser delegados. Então você pode chegar ao topo da sua carreira, a carreira policial federal, mas numa outra vertente de crescimento, que não aquela que nós brasileiros estamos acostumados a ver, né? E isso vem desde o Império, né? A figura do delegado, né? Desde 1830, 1808, na verdade, a coroa trouxe essa estrutura de Portugal. E já em 1830, os juízes de paz daquela época designavam pessoas da sociedade para ajudá-lo no trabalho de segurança pública. Essas pessoas eram delegadas de funções do juiz de paz. E isso, ao longo do tempo, permaneceu, né? Portugal, inclusive, que trouxe esse sistema, já abandonou há muito tempo. Assim como abandonou também o modelo de inquérito policial. Então, o nosso criador, o país do qual nós fomos colônia já abandonou o que ele instalou para a colônia, mas o Brasil continuou mantendo tanto a estrutura de carreira, né, de ocupação dos postos policiais, quanto no modelo de investigação. O senhor mencionou o FBI. Tem uma inspiração aí no FBI? O FBI faz assim. O FBI tem várias entradas, mas nas carreiras de apoio. Eles chamam de staff. Mas na carreira policial,
porta única de entrada, né? O agente especial do FBI, ele entra, ele é contratado, lá não tem concurso público, mas a contratação é muito mais rigorosa do que um concurso público brasileiro, né? Porque ele passa por vários testes psicológicos, né? E provas escritas, treinamento na academia, e são provas muito mais intensas do que as nossas, infelizmente, mas eles conseguiram estruturar o FBI através de uma porta única de entrada. E a partir daí, os peritos, os agentes especialistas em várias áreas, eles são destinados para essas posições. Igual o FBI, a polícia, as polícias municipais dos Estados Unidos também adotam esse sistema, né? Você segue a linha de gestão, segue a linha operacional de rua, mas eles chegam aos mesmos patamares, né? Eles adotam terminologias assemelhadas aos militares, né? Sargento, tenente, né? Capitão. Eles têm menos patentes, mas eles adotam também mais ou menos o mesmo sistema. Mas é porta única de entrada, quer dizer, o policial que entra lá no início, ele sabe que ele pode chegar à posição maior de comando do órgão através do crescimento profissional, com dedicação, por meritocracia, por capacitação. Entendi. Mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar qual que é a posição da Federação a respeito da PEC 412, que promete mais autonomia para a Polícia Federal. A PEC 412, ela é de 2009, né? E, recentemente, após até uma rodada de discussões com os delegados, peritos e administrativos da Polícia Federal, né, nós vínhamos tratando de alguns acordos internos. Infelizmente, a Associação de Delegados entendeu que era um momento para aproveitar a onda da Lava Jato de levar essa ideia de autonomia, né, para a sociedade, o que, na verdade, nós não entendemos estar traduzida nessa PEC, né? É uma PEC que não foi construída do seio da Polícia Federal, ela saiu de um grupo, são 1.500 hoje delegados, através da associação. Então, o todo da Polícia Federal não participou dessas discussões e mais de 90% hoje não apoia. E eu vou dizer, o primeiro momento de entendimento, né, do porquê nós não apoiamos, está no próprio texto. Hoje, o artigo 144 da Constituição, parágrafo 1º, diz o seguinte: a Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, estruturada em carreira e organizada e mantida pela União. Isso, aí destina-se aí vem as competências maiores da Polícia Federal. E esse texto, ele constitucionaliza a Polícia Federal. E quando vem a Polícia Rodoviária Federal, repete, a Polícia Ferroviária Federal também, e as polícias civis, militares e bombeiros também. Da mesma forma, dá uma organização constitucional. E o que o texto propõe? Já no início do texto da PEC 412 diz o seguinte: lei complementar institucional, a Polícia Federal dotará com autonomia e tudo mais. Então, olha o que nós estamos fazendo. Isso eu estou dizendo o texto original, né, da PEC 412. Nós estamos transmutando a Polícia Federal de um órgão constitucional, organizado e mantido pela União, remetendo a uma lei complementar. Então, num mundo de lobby corporativo e de trabalho intenso no Congresso Nacional, o que vocês acham que está acontecendo? Nós estamos tirando a constitucionalidade da Polícia Federal e remetendo toda a organização dela a uma lei. E aí a questão de autonomia fica uma questão menor. Porque autonomia investigativa nós já temos. Duvido muito que algum político ou alguém tente manusear ou interferir em alguma constituição de prova, né? Alguma obtenção interna de prova. Isso seria muito difícil. A Lava Jato, por exemplo, o núcleo de investigação é fechado. Praticamente é impossível você entrar ali. Quem se expuser dessa forma, a sociedade de imediato vai saber, né? Então, autonomia investigativa nós já temos. A questão de preservação orçamentária e financeira, a saúde e a educação já tem esse tipo de dispositivo que limita os cortes orçamentários a um percentual. E por que não fazer isso com a Polícia Federal também? Aliás, por que não fazer isso com todos os órgãos de segurança? Porque quem diz que uma Operação Lava Jato é mais importante do que a vida de um familiar nosso? Ou a prevenção a um homicídio, ou a segurança nas ruas de uma grande capital? Então é inconcebível que você, por causa da credibilidade da Polícia Federal e por causa da operação, que tem a defesa total da federação nossa, né, nós já até homenageamos os policiais lá, mas por que, num momento de entendimento desse, trazer autonomia para a Polícia Federal e para a Polícia Civil de São Paulo não? O senhor acha que então esse é um lobby, de novo, um lobby da associação? É um lobby essencialmente corporativo. Da Associação dos Delegados? Da Associação dos Delegados, e nós já discutimos isso com eles. A ideia nossa foi trazer de volta esse texto, discutir num âmbito maior e que realmente a resposta dessa PEC seria um fruto positivo para a sociedade. E nós não percebemos isso. Os policiais federais do Brasil não apoiam a PEC 412. A verdade é essa. Primeiro motivo é analisando o texto constitucional. Nós estaremos tirando a constitucionalidade da Polícia Federal. Isso é um perigo, porque uma emenda constitucional, o trâmite dela no Congresso é muito mais complexo do que o trâmite de uma lei. Um projeto de lei, por exemplo, pode passar em caráter conclusivo na Câmara e terminativo no Senado. Pronto, já temos uma lei que deve ser cumprida logo após a sanção.
E dificilmente um presidente ou alguém vai contra esse movimento corporativo. E o segundo motivo da PEC 412 é que nós descobrimos um substitutivo que foi proposto pela Associação dos Delegados e encaminhado ao Congresso através de nota técnica. Nesse substitutivo são propostas, há propostas gravíssimas ali, que transformam a Polícia Federal num híbrido monstruoso até. Porque ele dá capacidade, por exemplo, para o delegado de polícia de se tornar membro de poder. Você sabe o que significa isso? É equiparar o Ministério Público e um juiz, por exemplo, mas o delegado. Não a polícia como um todo, não o agente político, policial federal. Né? Isso seria destinado a apenas um cargo. Então, qual que é o objetivo disso? Né? E aí vem outras questões, por exemplo, a possibilidade de propor diretamente ao Congresso Nacional um projeto de modificação na nossa carreira, criação e extinção de cargos. A possibilidade de postular diretamente em juízo, sabe o que isso significa? Não passa pelo crivo do Ministério Público. Então são questões que tem nesse substitutivo, que não foi apresentado ainda por nenhum deputado, mas a Associação de Delegados já encaminhou ao Congresso através de nota técnica. Quer dizer, é proposta dela que está oculta. E como nós temos a experiência triste da PEC 37, a PEC 37, o texto original dela, ela não oferecia grandes perigos para a investigação. Explica um pouco a PEC 37. A PEC 37, ela tratava da delimitação do poder de investigação entre Ministério Público e polícia. Polícia Judiciária, que erroneamente chamam, mas era Polícia Judiciária. E que acabou virando um embate direto entre delegados e Ministério Público. E que os agentes de polícia e todos os investigadores ficaram a favor do Ministério Público, porque descobriram essa vertente corporativa, justamente na hora que eles foram mudar o texto da PEC 37. Lá, novas prerrogativas apenas para delegados foram colocadas através de um destaque, que foi aprovado ao final. Tanto que o próprio autor da PEC, que era o deputado Lorival Mendes, né, lá do Maranhão, ele votou contra o texto que foi aprovado na comissão especial. Isso mostra o quê? Que o texto foi tão deteriorado, foi tão modificado, tantas questões foram inseridas ali corporativas, que ele mesmo, o autor, discordou do texto, porque a ideia dele era realmente delimitar o poder de investigação da polícia, né, entendida como judiciária, e do Ministério Público. Quem acompanha, acho que quem está nos assistindo agora deve estar surpreso, porque quem acompanha a Lava Jato, a Zelotes, a Operação Acrônimo, enfim, o trabalho da Polícia Federal que está aí nas manchetes dos jornais todos os dias, não imagina que haja um racha tão profundo na instituição. Qual que é o dano disso? Qual que é o tamanho do prejuízo disso? Veja bem, nós podemos analisar a Polícia Federal pelas operações. As operações nossas, dentro daqueles 4% que eu disse para vocês que geram denúncia, né, do nosso trabalho, cerca de 2% são as operações. E por que funcionam? Justamente porque o núcleo de investigação é fechado, a maioria são agentes investigadores da área de inteligência, a parte procedimental é feita pelos delegados, mas ali já há uma proximidade com o Ministério Público e Judiciário. Quer dizer, não há perda de tempo nem de informações com burocracias e com tramitações, esse ping-pong que nós chamamos de polícia e Ministério Público, isso não há durante uma operação. E acaba se criando uma formatação ideal que deveria ser repetida também nos outros trabalhos da Polícia Federal. E o que acontece no ambiente com delegados e agentes? Esses delegados e agentes e peritos que trabalham ali, no núcleo da investigação, eles trabalham de forma coordenada e trabalham em paz, porque não há predileção em atividades de um ou de outro. Todos trabalham com empenho num objetivo único, que é o quê? Que saia o material relatado para o Ministério Público. E ali, com o Ministério Público próximo, a equipe do Dr. Deltan Dallagnol, ela já é próxima o suficiente para quê? Para detectar diligências que são necessárias, para trabalhar com o entendimento daquilo que foi coletado, eventualmente uma interpretação de alguma atividade criminosa que foi detectada com os áudios ou com as investigações, já é feita ali num curto espaço de tempo e também espaço físico até. Mas o problema é fora da Lava Jato, né? O que acontece nos outros casos? Porque no âmbito normal, a parte de investigação, ela acaba sendo um insucesso, ela acaba virando um imbróglio com montes de papel acumulado também nas unidades da Polícia Federal. Tem escrivães assoberbados de trabalho, porque tem que cumprir os prazos. Chega ao cúmulo de um escrivão ter 300, está encarregado com 300 inquéritos, de fazer despachos nesses inquéritos. Imagina, isso com compromisso de cumprir prazos com o Ministério Público, com o Judiciário, e os resultados acabam sendo protelados, porque pede-se prorrogação, mas nenhuma diligência é feita durante esse período. Mas o cenário que o senhor descreve é que não só eles estão assoberbados, é que eles estão desestimulados e não têm uma boa relação com os delegados, né? Exatamente. Isso é preocupante. O caso do escrivão nosso é específico, porque ele é treinado, ele recebe o mesmo valor de um agente federal e na academia ele é treinado praticamente
com a mesma grade curricular. Só que quando ele vem para a prática, ele acaba fazendo o quê? Ele trabalha no aspecto burocrático, na lida burocrática, mas ele também é chamado para a parte operacional. Então ele acaba acumulando duas atividades e acaba assoberbado, né? Ele, por exemplo, os regimes de sobreaviso que os policiais federais são acometidos, inclusive agora temos uma recente decisão do TCU em que a Polícia Federal está tendo dificuldades de aplicar, porque o policial às vezes fica de sobreaviso 30 dias. Isso significa o quê? É uma escala onde ele está em casa, ele está numa folga, mas ele pode ser acionado a qualquer momento. Quer dizer, ele nunca vai ficar tranquilo 100%, né? Porque ele está numa escala tal em que ele não encontra descanso, efetivamente descanso, naquela atividade em que ele não está no trabalho, né? Então é uma das questões que tem assoberbado também o escrivão nosso de Polícia Federal. Imagina ele numa unidade nossa de fronteira, em que ele trabalha nos flagrantes, ainda tem que cumprir sobreaviso e a carga diária dele de trabalho. Então é um profissional que merece uma atenção nossa especial também. Temos um projeto de união dos cargos de agente escrivão, justamente como um primeiro passo de modernização da Polícia Federal, né? Unir esses dois cargos em um só, porque como não há problemas salariais e a grade curricular é bem parecida, nós vimos muita vantagem nessa união, né? E aí o trabalho mais simples que o escrivão é incumbido, nós podemos colocar o pessoal da carreira de apoio para que faça. E aí nós teremos, cerca de 1.700 profissionais integrados para a área operacional, de inteligência, e seria um ganho enorme para a polícia já de imediato, né? Hoje o símbolo da Lava Jato é o Newton Ishii, é o japonês da Federal, que é um agente. Como que vocês veem isso, dada essa questão da predileção pelos delegados, enfim, mas o símbolo é um agente? O Newton é um amigo nosso, né? É um cumpridor de ordens ali, é um policial extremamente dedicado, e ele não pediu essa fama, né? A gente sempre conversa e ele sempre me relata isso, ele não pediu essa fama, mas por ter essa aparição repetida, né? E ele é um policial muito... ele vai sempre paramentado, bem fardado, né? Ele tem uma apresentação visual muito boa. Então ele ganhou essa projeção. E é uma pessoa super tranquila, é um policial que tem respeito, tanto que ele é chefe do setor de operações lá na Superintendência em Curitiba, né? E que não faz só escolta. O setor de operações nosso é responsável por várias atividades no âmbito de uma superintendência. Mas o Newton ganhou essa notoriedade e, infelizmente, ele tinha problemas com a justiça, problemas antigos até, que estavam aí tramitando a passos lentos, até porque vários outros policiais que estiveram na mesma operação, foram alvos da mesma operação, estão até absolvidos hoje, por exemplo, né? E nós estranhamos muito que justamente quando ele teve essa projeção, né, por ser agente federal, logo depois teve uma aceleração, né, no processo judicial dele, em que ele hoje ele voltou ao trabalho, né, mas ele na verdade, ele ganhou essa projeção e foi vítima também, possivelmente, muito possivelmente, dessa raiva interna, desse racha interno que tem, dessa disputa de vaidades, né? Que nós, já repito, federação quer se ver livre disso, quer fazer um trabalho de oferecer o melhor para a sociedade. Vocês aproveitaram essa fama dele, inclusive a projeção da Polícia Federal. Para gravar um vídeo ali pedindo a contratação de excedentes, né? Isso, do concurso de 2014. Ele mesmo, com essa projeção, poderia ter sido utilizado, né, até pelo governo, pela própria polícia, para comover, né, mais, para demonstrar algumas questões internas da polícia, algumas necessidades da polícia, né, mas há essa tentativa de manter o que é ruim oculto, né, e acho que para a sociedade brasileira isso é muito ruim, porque a Polícia Federal ela tem um padrão de excelência, mas isso se deve muito à questão pessoal do policial, né, é um policial que quis entrar para a Polícia Federal, então ele acaba sendo dedicado, né, naquilo ali, ele acaba extrapolando as condições individuais que são oferecidas pela polícia, né, e vence barreiras estruturais, vence questões orçamentárias, ele acaba se dedicando mais e aí gera esses resultados, né. A Polícia Federal não perde nada na questão individual do policial federal brasileiro, não perde nada para outros policiais do mundo, mas isso tudo é por esforço pessoal, né, que vai além da questão da estrutura, do que o governo oferece, né, de salários, inclusive. Nós falamos de tantos impasses aqui, de uma agenda completamente diferente dos delegados, ou pelo menos da Associação dos Delegados para o resto dos servidores da Polícia Federal. Eu fico pensando como equacionar isso, como resolver esses impasses? Eu acredito que com o ministro da Justiça, com a visão estratégica da Polícia Federal e com um diretor-geral que tenha pulso para, com base nos entendimentos constitucionais e legais,
ele exercer essa autoridade de chefe maior da Polícia Federal, eu acho que a gente se aproxima bem da solução. Na verdade, deixaram para as entidades resolverem um problema que é do governo, né, que é da União. E eu acho que a sociedade merece que o Ministério da Justiça e a Direção-Geral da Polícia Federal se empenhem mais nessas questões, né? A questão psicológica, por exemplo, tem uma portaria interministerial que ela é de 2010 e ela trata do atendimento biopsicossocial do policial federal. Nós estamos em 2016, até hoje ela não foi implementada. Então são certas ações que nós percebemos que a própria gestão deveria se empenhar. E aí sobra para as entidades. Nós, por exemplo, Federação, estamos cobrando o cumprimento dessa portaria há 4 anos. Né? E ela serve para quê? Para identificar um policial com problema, para tratar aquele policial que foi identificado com problema e para cuidar também da família, dar algum tipo de assistência à família, porque ela também não sabe como resolver um problema desse. Né? É muito sério um policial que começa a ter problemas psicológicos. Né? Então precisa de uma atenção especial do governo, da própria Polícia Federal. Precisa de um diálogo interno entre vocês também, né? Isso nós temos trabalhado. Infelizmente, essa PEC 412 ela veio num momento ruim, porque nós estávamos reiniciando os debates internos, as conversas, e ela veio como uma imposição de que essa autonomia é boa para todos. E não foi assim que a Federação entendeu, não é assim que a maioria dos policiais federais entende. Essa autonomia que vem sendo buscada e defendida na 412, ela é perigosa para o Brasil. Né? Nós corremos o risco de criar um monstro incontrolável no futuro. Aí as pessoas me perguntam, mas como fazer com o meio político? O político você vota ou não. Você pode corrigir no voto, mas e uma estrutura que você constitucionalizou um problema dela? Ou você relegou às corporações a discussão sobre como é melhor funcionar a Polícia Federal, com lista tríplice ou com autonomia, né, pregada por uma associação apenas. Então essa é a decisão que nós vamos ter que tomar, nós os brasileiros, eu digo. Presidente, agradeço a presença. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, queria agradecer vocês pelo espaço e dizer que a Federação, para todo esse tipo de debate, nós estamos à disposição de vocês, tá? À disposição do Brasil, para o que for preciso aí. A gente tem muito a oferecer como projeto. Temos trabalhado incessantemente no Congresso, junto a parlamentares, para que conheçam a realidade da Polícia Federal e, a partir disso, aí sim, apoiam ou não projetos que envolvam a Polícia Federal.